Oi, sou a Magda do canal Vinentscha Zevnentscha e hoje dou as boas-vindas em clima de reforma. Acho que não devo andar muito durante o vídeo, porque tem entulho por toda parte e tenho medo de que isso faça muito barulho no vídeo. Então vou tentar não me mover muito. Mas quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, porque essa é uma das minhas etapas favoritas da reforma. Acho que a minha parte favorita é pintar, mas demolir e quebrar o reboco também é muito satisfatório. Só que, claro, depende das circunstâncias. Isso é satisfatório em apartamentos onde o reboco realmente está em péssimo estado, em lugares onde o reboco está ruim, porque aí eu sinto que realmente precisa ser trocado. Se eu tivesse que fazer isso em um apartamento que, no geral, está em boas condições para morar, só porque alguém quer mudar, aí já seria difícil para mim, porque essa questão de gerar resíduos durante a reforma é algo complicado para mim. Então eu tento agir de forma que sejam apenas aqueles resíduos realmente necessários. E o que for possível, eu tento reaproveitar de alguma forma. Então, na verdade, muito do meu tempo durante a reforma é dedicado a isso. Ao contrário do que parece, isso significa postar anúncios com várias coisas na Schmissiarts ou no OLX, para que alguém simplesmente pegue várias coisas, para dar a elas uma segunda vida. Parece que é só anunciar, mas leva tempo. As pessoas ligam, perguntam e enviam mensagens. E para responder a todas essas mensagens diferentes, para anunciar cada coisa em categorias diferentes, para que tenham mais chances de serem pegas, querendo ou não, isso leva um pouco de tempo. Não é que eu passo o dia inteiro no celular. Definitivamente não. Mas às vezes preciso pegar o telefone. Então, de certa forma, eu entendo as pessoas que têm pressa e só querem se livrar de tudo de uma vez e acabar logo com isso, porque é mais simples. Tenho consciência disso, mas incentivo vocês a não escolherem sempre as soluções mais fáceis, pois nem sempre elas são as melhores. Na maioria das vezes é assim, aliás. Aqui, onde estou, antes era uma cozinha separada. Ela não tinha acesso direto à janela, mas havia uma janelinha perto do teto, então entrava um pouco de luz natural, mas definitivamente ainda era um cômodo muito escuro. E aqui, do outro lado da entrada, ficava o banheiro, e o banheiro continuará aqui, porque aqui temos todos os ralos e conexões, e vamos transferir a cozinha para a sala como uma cozinha americana. Sei que alguns não aceitam essa solução, mas não posso mudar isso. Mas não queremos esses cantos aqui na entrada. Antes, havia um degrau construído, e de fato, poderíamos deixar esse degrau. Isso não era particularmente incômodo, porque esses lugares de passagem já são bem específicos. Então, essas irregularidades no chão não atrapalham tanto assim. No entanto, vai ser mais simples simplesmente fazer toda a hidráulica em um único canto do apartamento. E eu me importo mais em separar uma área para armazenamento e para dormir, para ter um colchão confortável, uma cama confortável. Aqui é alto, então espero conseguir conciliar isso e não vai ser uma cama suspensa perto do teto. Porque isso tem muitas desvantagens. Mas por que estou falando disso? Ainda nem é o momento de pensar nisso. Por enquanto, olhem só o que está acontecendo aqui com as paredes. Porque em alguns lugares, as paredes até que estavam firmes, claro que quando você batia nelas, dava para ouvir aquele som oco, mas no geral, o reboco estava firme. Mas tinham lugares que só de tirar o papel de parede, a parede inteira caía até chegar nos tijolos. E tanto na cozinha quanto no banheiro, tinha papel de parede na parede, porque isso que vocês estão vendo aqui não são azulejos. Vejam só, na verdade, talvez seja melhor fazer isso com luva, porque aqui tudo está muito sujo. O apartamento ficou muitos anos vazio e isso é o pior. Quer dizer, o apartamento pode estar em melhor ou pior estado, mas quando fica vazio é simplesmente uma pena, porque esse espaço está sendo desperdiçado, já que alguém poderia morar aqui. Olhem só como está. Esses azulejos estão soltando, é só uma imitação. De longe, realmente pode enganar, mas com certeza tem muito menos entulho ao remover esse tipo de papel de parede do que ao remover azulejos de verdade.
Eu recomendo papel de parede em vez de azulejos para o banheiro? Não necessariamente, mas é claro que era simplesmente uma solução mais barata. Mas não pensem que essa é uma solução mais barata, pois os papéis de parede modernos, usados em banheiros, por exemplo, no box do chuveiro, que têm uma resistência tão grande à umidade que podem ser usados justamente nessa área mais úmida, na verdade não são uma solução tão barata assim e, ao contrário do que parece, é mais barato colocar azulejos. Aplicar todas essas camadas protetoras no papel de parede permite contato direto com a água. Não só é demorado por si só e exige diferentes tipos de colas, vernizes, aplicação de materiais, como também é um processo que se estende no tempo. Não é como se, depois de aplicar a primeira camada, já pudesse aplicar a próxima imediatamente, então o profissional precisa vir várias vezes. Aplicar todas as camadas de proteção exige que o profissional venha várias vezes, e cada visita ao cliente é um custo a mais. Por isso, colocar esse tipo de papel de parede no banheiro é definitivamente uma solução premium. O efeito fica muito bonito e definitivamente vale a pena considerar se vocês têm um orçamento maior para isso. Dá um resultado legal e realmente compensa. Mas é diferente quando falamos de áreas secas. Aí já é outro caso, ainda mais porque o processo é demorado. Przy remoncie, ale Aplicação. mówimy o częściach suchych, wtedy nie ma tak. A aplicação das camadas que protegem o papel de parede é demorada, especialmente porque na parte seca não é tão simples e exige um certo trabalho artístico, versões e detalhes. A aplicação dessas camadas, que garantem uma grande resistência, realmente leva tempo, pois cada uma delas precisa de diferentes tipos de cola. É uma tarefa muito difícil, claro que não, em todas as etapas, mas ao remover o reboco, com certeza é, porque tem muita poeira em todo lugar. E como se sabe, poeira e eletrônicos não são a melhor combinação. E eu preferiria que minha câmera sobrevivesse a isso. Felizmente, a rodada anterior de remoção do reboco aconteceu na semana passada. Depois, o apartamento ficou parado. Tudo assentou tranquilamente. Por isso agora, antes de começar a trabalhar, estou gravando essas poucas cenas. E depois, vou guardar a câmera na capa, a capa na mochila, a mochila no saco e espero que fique tudo bem. E aqui, vejam, ainda ficou entulho junto à parede depois daquela remoção anterior. Andar sobre ele lembra um pouco andar na neve no inverno, então é engraçado. Mas eu quero mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver direito, mas... não foca de jeito nenhum no que eu quero, só no meu rosto. Talvez assim dê certo. Dá para ver? Dá para ver alguma coisa? E vejam só, isso simplesmente se desfaz nas mãos, vira um pó totalmente. Ai, eu não gosto de fazer isso sem luvas, porque depois as mãos ficam, sabe, desagradáveis. Infelizmente, da última vez, tirar o reboco foi um pouco espontâneo demais. A gente sabia que queria fazer isso na cozinha e no banheiro, porque lá o reboco estava mais fraco, mas nesse cômodo a gente preferia deixar como estava. Só que, ao tirar o papel de parede daquela parede, descobrimos que ali nesse cômodo o reboco também não estava segurando bem. E quando comecei a descobrir aquele tijolo, porque aquilo simplesmente se esfarelou quando tirei o papel de parede, decidimos que, já que era para fazer uma reforma completa, que fosse uma reforma completa mesmo. E não adianta ficar com muito cuidado com essas paredes. Porque mesmo que agora elas estejam boas, provavelmente vão durar alguns anos. Mas talvez não até a próxima reforma completa. E a gente sabe que essa poeira é a pior parte, então vamos tirar tudo de uma vez, agora, e acabar logo com isso. E essa é uma boa abordagem. É uma abordagem totalmente correta, mas antes a gente não pensava assim. Por isso, ao remover o papel de parede, a parede simplesmente cedeu. Em um lugar foi fácil, mas na sala não saiu tão facilmente. Mesmo assim, acabou levantando poeira, então a gente não guardou as coisas tão bem quanto deveria. Só colocamos o mais importante no sofá-cama e cobrimos. E o resto das coisas ficou tudo exposto. Então agora está tudo cheio de poeira. Difícil, né? Mas fazer o quê? Às vezes acontece. E eu fiquei tão focada nesse reboco que nem pensei que atrás de mim tinham algumas coisas e que elas iam ficar cheias de poeira.
então agora já era. Limpar essa poeira depois vai ser muito mais difícil do que poderia ser. Mas fazer o quê? A gente só aprende depois que acontece. Às vezes, as emoções falam mais alto, até mesmo durante a reforma. Vamos ver o que acontece depois. Porque com isso surgem novas possibilidades de deixar o tijolo em diferentes lugares. Porque se não planejávamos remover o reboco em algum lugar, era óbvio que não haveria tijolo ali. Mas já que agora está exposto, talvez valha a pena considerar. E assim, como sempre incentivo a pensar em todo o projeto antes da reforma, continuo reafirmando isso. Por outro lado, quando se trata de questões mais decorativas, como deixar o tijolo exposto ao remover o reboco, sabemos que isso não tem tanta importância assim. E é mais uma questão de pensar bem nas diferentes distâncias, para não acontecer de construirmos uma parede divisória e depois descobrirmos que os itens do banheiro não cabem. E se a gente movesse essa parede só um pouquinho, o que não faria muita diferença, tudo já caberia. Então, essas coisas fazem diferença. E claro, eu sei que é nem tudo. E não é tão fácil pensar nisso antes, porque simplesmente, sem experiência, às vezes a gente pode não pensar em alguma coisa. E isso é algo totalmente humano. Assim são as reformas. Por isso é conveniente trabalhar com profissionais experientes. Mas quando não há essa possibilidade, fazer o quê? Vale a pena reservar um tempo com papel e planta baixa para conversar sobre as opções, analisar diferentes equipamentos, desenhar tudo isso, porque isso vai nos ajudar a evitar vários erros. Tem coisa que não dá para pensar direito em 5 minutos. É melhor que essas decisões não sejam tomadas de forma espontânea. Mas, claro, não se culpem se algo não der certo, porque isso é normal. O importante é como vamos lidar com esses deslizes depois e não tentar evitar que eles nunca aconteçam, porque, sinceramente, é quase impossível. Deslizes acontecem até mesmo com profissionais, porque assim é a vida. Reforma, equipar o apartamento, tem tanta coisa acontecendo aqui que não dá para controlar tudo, sabe? De uma vez só. Não, aqui é fácil deixar passar alguma coisa, fácil esquecer de algo, isso é normal. Mas felizmente dá para consertar o apartamento, então nada está perdido, na maioria das vezes. Então, teoricamente, nada está perdido, mas sério. Reservem bastante tempo para projetar, planejar, pensar, porque quanto mais dessas falhas vocês conseguirem evitar, mais barato vai sair. É a vida. Quando eu terminar de tirar o resto do reboco e remover todo o entulho, aí sim vou organizar tudo aqui. Depois, a próxima etapa será colocar as placas de USB para o banheiro e levantar as paredes divisórias. E isso é uma tarefa muito difícil. Mas difícil de um jeito bem diferente de tirar o reboco. Porque tirar o reboco envolve um certo esforço. Pode ser que em algum momento o braço comece a doer. Pode ficar difícil, cansativo, porque o entulho é simplesmente pesado e a gente tinha que ir até o Big Bag, porque não dava para colocar embaixo da janela para jogar pelo tubo e ele simplesmente cair lá. E é isso. Tem que encarar esse esforço. Mas não exige muito raciocínio. Não é algo que exija tanta responsabilidade. Claro, tem que tomar cuidado para não quebrar nenhum fio enquanto está quebrando as coisas. Mas, no geral, é um trabalho bem simples, que não exige muito da mente. Já quando se trata das paredes e do piso, aí sim é preciso ter mais cuidado para que tudo fique nivelado e bem firme. Porque qualquer pequeno erro nessa etapa pode ter consequências sérias depois. Se a parede ficar torta, depois vai ser difícil pendurar ou encostar qualquer coisa nela. Depois será mais difícil colocar os azulejos. Se o tamanho estiver errado, alguma coisa pode não caber depois. Então, é algo que exige mais responsabilidade. Isso causa um certo estresse, especialmente quando se tem pouca experiência nisso, como eu. E pouca quer dizer quase nenhuma. Porque quando você faz isso com alguém experiente, na verdade a responsabilidade é da outra pessoa, não minha. E aqui eu já vou ter um papel mais importante, mas felizmente também não vou fazer isso sozinha. Hoje vou tirar o reboco sozinha, por isso consegui fazer esse material. Se começar um pouco mais tarde, ainda não é tão ruim,
Mas quando eu atraso o trabalho de outra pessoa, ou até de várias pessoas, aí já complica totalmente. Então, com essa gravação da reforma, infelizmente, fica meio ruim. Porque, sinceramente, quando comecei a trabalhar nas reformas, eu tinha a sensação de que seria ótimo. Porque eu também teria um conteúdo legal para vocês. Vou poder mostrar várias coisas como a gente faz. E durante a reforma, acontece muita coisa. E também tem várias emoções, né? Aqui um erro, ali um desânimo, ali outra coisa. Isso pode render vídeos legais. Mas eu não faço isso sozinha. Ou se eu estou trabalhando por encomenda e alguém me paga por hora, então não posso ficar fazendo meus próprios vídeos nesse tempo, porque não é para isso que estão me pagando. E não dá para gravar um vídeo assim, sabe, de quebra. Então fazer o quê? Meu plano foi por água abaixo. Mas tudo bem, estou ganhando experiência. E em vários outros conteúdos também posso compartilhar isso com vocês. Por hoje é só nesse vídeo. Estou esperando pelos seus comentários e curtidas. E até a próxima. Tchau!